E queria também, senhor presidente, começar, o senhor fez uma explicação da tribuna, só para deixar claro à casa, o que nós votamos no artigo 4º não foi um benefício que nós queríamos dar às empresas que estavam relacionadas a esta PEC, mas sim, e não às empresas, seus empregados, mas sim a todas as empresas que de uma forma ou de outra forem beneficiadas pelo governo, seja com crédito tributário ou crédito financeiro. Então, não eram as empresas que, porventura, possam ser beneficiadas indiretamente por essa PEC. E queria muito agradecer ao deputado Rodrigo Maia a explicação que ele deu da tribuna, porque aí ele deixou claro, como nós estamos deixando desde o início, que esse artigo 8º desta PEC 10 nada tem a ver de benefício com as empresas do setor produtivo. Tem a ver, sim, com o sistema financeiro, com os bancos, com as financeiras, porque eu vi muitos discursos aqui dizendo que este artigo era para beneficiar as empresas. Não é, e isso foi dito pelo deputado Rodrigo Maia, é para beneficiar ou para proteger os bancos e as financeiras de um possível risco sistêmico que venha acontecer. O que nós temos hoje é uma crise na economia real, não chegou no sistema financeiro. Então, nós temos que primeiro proteger a economia real, as empresas, os empregos, a renda. Sistema financeiro, nós temos mecanismo de proteção para não deixar ter risco financeiro. Que risco sistêmico financeiro terão os bancos e as financeiras, sendo que são os setores que mais lucram na sociedade brasileira? Acabei de dizer aqui, os 4 maiores bancos no Brasil lucraram 81 bilhões. E ainda esta casa, quando aprovou o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos de 15 para 20, o fez até 2019. E agora, esta semana passada, a Receita regulamentou, mandando os bancos pagarem menos contribuição social sobre o lucro líquido. Ou seja, abaixou o imposto sobre os bancos e nós vamos agora aprovar aqui uma PEC com o artigo 8º, que protege os bancos e as financeiras. Então, vamos deixar claro, não protege empresa, porque mercado secundário não envolve empresa do setor produtivo, envolve apenas financeiras. Setor produtivo estaria no mercado primário, que é onde os bancos compram os títulos dessas empresas e depois eles ficam vendendo entre si. Títulos muitas vezes de pouca liquidez, porque as empresas têm problema de liquidez, têm problemas de caixa. Então, elas vendem os títulos, depois têm dificuldade para pagar, aí os bancos ficam com o pepino na mão e vão fazer o quê? Transferir para o Banco Central. Então, nós não estamos ajudando a economia concreta, vamos estar ajudando o sistema financeiro, que não está entrando em colapso e que não corre risco de ter um possível risco sistêmico. Não agora, e se tivesse, nós já tínhamos mecanismos para isso. E o pior não é isso, e sabe qual que é o pior ainda? É que é o seguinte, o Banco Central só vai poder socorrer as empresas que tiverem, os bancos que tiverem títulos BB-. Pode parecer legal numa primeira vista, não vai correr risco, BB-. E isso tem que ser dado por uma empresa, por uma das 3 maiores empresas de agências de risco. Né? Então, nós estamos falando do rating. Então, só quem tiver BBB-, né, que pode, para mais, ser socorrido. Aí o que acontece? O Senado colocou que tem preferência às micro e pequenas empresas. Gente, micro e pequena empresa não contrata agência de risco. Ou alguém aqui acha que micro e pequena empresa contrata agência de risco? Então nós vamos aprovar uma coisa que é para mentir para as pessoas, que vão priorizar as empresas, quando não são as empresas, é o sistema financeiro, e que vão priorizar a micro e pequena empresa. Qual é a micro e pequena empresa que vai contratar uma das 3 maiores agências de risco do país? Vão parar de mentir, é vergonhoso isso. Aprovar um negócio desse é vergonha, gente. É vergonha, o parlamento vai estar dizendo que não entende nada de mercado, que não entende absolutamente nada do que é mercado secundário, primário e o que é empresa com agência de risco, lhe dando uma nota. Vão pelo menos ser sinceros. Dizer para o Brasil, gente, isso aqui não é para ajudar a empresa, é para ajudar banco e financeira, e micro e pequena empresa, esqueça, está aqui apenas para ilustrar o projeto. É vergonhoso o que nós vamos aprovar aqui, vergonha alheia. É o parlamento dizer que não sabe do que está falando. Então, pelo menos tenhamos coragem de dizer, micro e pequenas empresas, vocês não vão receber ajuda.
Nós estamos tirando a palavra secundário, que é para pelo menos, dizer para o Banco Central ajudar as empresas produtivas. O Banco Central não tem condições de atender o mercado primário, atender as empresas produtivas. Claro que tem. O Banco Central tem estrutura. Claro que tem. Pode montar uma estrutura para atender, sim. Pode ajudar as empresas diretamente, sem precisar passar por terceiros. Isso é igual os gastos que o governo faz, que não precisavam passar todos pelo setor bancário. Poderiam muitos ser feitos direto pelo Banco Central, que é o banco do governo. Mas o banco do governo fica contratando os bancos, terceiros bancos, para pagar taxa, para remunerar. É assim que acontece. Entendeu? É que nem na conta da gente. Eu tenho conta num banco, que é o Banco do Brasil, aí ele resolve terceirizar a minha conta para outro banco, pagar taxa e passar a taxa para mim. Aí o Tesouro paga a taxa. Então, pelo menos nesse caso aqui, vamos fazer o Banco Central, que é o Banco do Tesouro, que é o Banco do Governo, fazer a operação direta. E não vamos mentir para a população. Então, gente, se a gente quer ter um pouquinho de coerência com o que nós vamos aprovar aqui, pelo menos vamos tirar a palavra secundário. Fazer com que o Banco Central possa fazer também as operações no mercado primário. Fazer as operações com as empresas que estão na produção. Porque essa é uma crise diferente da 2008. Em 2008, nós tivemos uma crise no sistema financeiro. Vocês lembram disso? Dos Estados Unidos, da bolha que veio para cá. Agora não, nós estamos tendo uma crise no sistema, na economia, no sistema produtivo. Por quê? Porque nós estamos com uma pandemia, as pessoas não podem trabalhar, parou a economia. E, de novo, vou dizer aqui, a grande pérola do capitalismo que faz isso tudo funcionar, que gera riqueza, que agrega, são os trabalhadores e as trabalhadoras. E que essa casa, insistentemente, desde que tiraram a Dilma do governo, tem aprovado pauta para retirar direitos. E tem sempre privilegiado o setor financeiro, o setor dos ricos. É por isso que o Novo fica aqui histérico quando a gente fala que tem que proteger trabalhador. Por quê? Porque eles protegem os bancos, eles protegem os ricos, eles são desse setor. Pelo menos eles são coerentes. São do setor dos ricos, vêm aqui e falam. Pior é quem não é do setor dos ricos e que vem aqui falar em setor produtivo, proteger emprego, proteger empresa e vota num negócio desse. Porque isso daqui é mentira. É mentira que a micro e pequena empresa vai ser beneficiada. É mentira que as empresas vão ser beneficiadas. Quem será beneficiado é o setor produtivo. São os bancos, tal qual o presidente Rodrigo Maia falou agora para nós. É o setor secundário, são exatamente as transações do secundário. Por isso eu queria pedir, pelo menos para a gente ser um pouquinho coerente, para a gente retirar a palavra secundário e fazer com que o Banco Central opere no setor primário, ajudando diretamente as empresas. O Banco do Tesouro, o Banco do Governo, vai fazer isso diretamente, sem ficar pagando taxa para terceirizar suas operações. PSL, como voto?